Um homem com a dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas, uma coroa, US$ 1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. É com essa do Leminski que a gente abre os trabalhos para Rochelle Goyle. A Rochelle se transferiu para Monster High no filme Pesadelos de Monster High. Antes disso, ela estudava em uma escola tradicional para gárgulas. Ela morava em Scaries e resolveu ir para os Estados Unidos na perspectiva de mudar de ares, que é algo bem atípico para sua espécie. Gárgulas são bem teimosos e procuram evitar novas possibilidades. Por serem monstros guardiões, eles precisam ficar parados olhando sempre na mesma direção. E por isso eles evitam conhecer coisas novas e se abrir para novas possibilidades, pois podem descobrir que outras experiências são melhores do que a que eles vivem e acabar se frustrando com suas próprias vidas. Rochelle, pelo contrário, é bem mais aberta a novas experiências e tem uma sede por viver tudo ao máximo, porém ainda assim pondera muito suas decisões, por dias e até anos antes de fazer uma escolha. Foi dessa forma que foi para ela entrar em Monster High. Ela já pesquisava sobre a escola por anos antes de finalmente tomar a decisão de se transferir. Ela também é muito correta, extremamente super protetora, o que a levou a virar fiscal de corredor. Seguir as regras e proteger o próximo são ótimas qualidades, porém Rochelle às vezes sente tanta essa necessidade que ela passa do ponto e parece mais uma ditadora do que uma amiga. Ela não faz isso por mal e por isso sempre que ultrapassa os limites, as meninas precisam ajudá-la a voltar à realidade. Ela também tem um namorado chamado Garrot, que ainda mora em Scaries, porém eles pararam de se comunicar quando ele foi sequestrado por uma renomada estilista de moda e obrigado a desenhar para ela. Mais tarde, Rochelle, com a ajuda de Frank e Claudine, consegue resgatá-lo. Só que durante o tempo que a Rochelle ficou sem se falar com o Garrot, ela acabou se aproximando do Deuce e desenvolveu uma queda forte por ele, depois que o viu sem óculos por acidente. Gárgulas são imunes tanto a górgonas quanto a basiliscos, porque eles já são feitos de pedra. E isso faz com que a Rochelle seja uma das poucas ou até a única personagem que pode ver como são os olhos do Deuce de verdade. Que ela fala, inclusive, que são de um verde muito belo, assim, um close. E ela sabe que ele namora e é super apaixonado pela namorada. Mas ainda assim, antes de reencontrar o Garrot, ela ficava procurando criar situações para mantê-lo por perto. A Rebecca, que já era amiga dela na época, aconselhou ela a parar. E depois que ela reencontrou o Garrot, essa paixonite esfriou um pouco. Mas ainda tá ali. Parentesco monstro. As gárgulas são, a grosso modo, uma estrutura para escoar a água da chuva. Simples assim. Dentro delas tem um cano longo que serve para projetar águas pluviais para longe das paredes do prédio que elas estão situadas, a fim de evitar que a água corroa as paredes da estrutura. As gárgulas são a forte característica de prédios no estilo gótico, como a famosa Catedral de Notre-Dame em Paris. A estrutura, entre aspas, monstruosa, que contorna o desaguadouro, servia para afastar espíritos maus e demonstrar que essas más energias não entravam na casa de Deus. Elas possuem diferentes formas que misturavam vários tipos de animais, e a característica de cuspir a água da chuva pela boca também era uma metáfora para expelir as más energias. O termo gárgula tem origem no francês e se refere diretamente a esses seres que adornam os prédios góticos europeus. Porém, esses desaguadouros não foram inventados nesse período da arquitetura, eles já existiam em outros períodos da história, como por exemplo, as gárgulas, por falta de termo melhor, os seres que existiam no topo dos templos egípcios para escoar a água usada para lavar os vasos sagrados. Na Grécia, grandes leões de mármore também expeliam água da chuva, e nas ruínas de Pompeia foram encontradas várias gárgulas de terracota que tinham a mesma função. As gárgulas também foram perpetuadas no decorrer dos séculos e em vários formatos, não só de monstros. Hoje em dia existem gárgulas com a finalidade apenas estética, sem serem desaguadores. Porém, a Rochelle é parente mesmo das gárgulas de arquitetura gótica, que sempre foram famosas e são origem de vários contos onde se levantavam de seus postos para amedrontar toda a Europa, geração após geração.
Mas o que consagrou mesmo as gárgulas como um clássico monstro do imaginário popular no mundo todo, que já era na Europa, mas no resto do mundo, foi o romance gótico O Corcunda de Notre Dame, escrito em 1831 pelo francês Victor Hugo. Estilo de matar. Bom, pela primeira vez eu vou concordar com a parte do fandom do TikTok, tá bom? E eu vou dizer que a Rochelle é por excelência uma girly, mas também não é tão simples assim. Ela é sim super feminina, ama uma saia rodada, uma paleta de cores pastéis. Ela gosta muito de laços, de babados delicados, mas o que torna ela única mesmo é a arquitetura gótica. Justamente o movimento arquitetônico que deu luz às gárgulas. O termo gótico começou a ser usado de forma pejorativa ao estilo de construção que a Igreja Católica adotou na época. E acabou se estendendo para outras áreas da arte da época, como além da arquitetura, como a pintura e etc. Durante o Renascimento, quando começou as críticas, né, à igreja, etc., quando puderam fazer essas críticas, começaram a chamar de gótico. Na época que a igreja fez essas obras góticas, não se chamava assim. Elas eram chamadas, na verdade, de obras francesas. Eu já expliquei a origem do termo gótico em episódios anteriores da série, então a gente vai seguir para as características dessa arquitetura. Então, se você quiser ver, eu creio que seja no episódio da Frank que a gente fala com mais detalhes sobre características da arquitetura gótica. A gente tem o arco ogival, que é o elemento que mais identifica uma obra dessa arquitetura, que não passa de um arco simétrico que é normalmente apresentado em trio. As abóbadas são estruturas côncavas muito utilizadas no teto das catedrais. O florão é um elemento decorativo no formato de flor e feito de pedra. As rosáceas, que são elementos coloridos decorativos com forma circular e preenchidos com vitrais. Os vitrais, claro, que para mim são os mais marcantes, são pedaços de vidro colorido e com temas religiosos. Além disso, eles facilitam a entrada de luz nas construções. Todos esses elementos aparecem na Rochelle justamente como estampas e na construção dos acessórios. Tanto bolsas quanto sapatos, pulseiras e acessórios de cabelo têm padrões rebuscados e absurdamente sofisticados, que colocados lado a lado com a Catedral Francesa fica evidente a inspiração. Então, em resumo, o estilo girly é a base do guarda-roupa dela e a arquitetura gótica é a inspiração que encorpa e deixa as roupas dela únicas. Porém, ainda tem alguns elementos marcantes que merecem atenção. E um deles é a flor de lis, que aparece com muita frequência nas roupas dela, e também tem um motivo. A flor de lis é a representação de um lírio utilizado antigamente nos brasões e escudos da realeza francesa. Ele é associado especialmente ao rei Luís VIII, que foi quem utilizou primeiramente em um sinete esse símbolo. A flor de lis é o símbolo do poder, da soberania, da honra e da lealdade, assim como também de pureza de corpo e alma. Vai dizer que isso na cara da Rochelle. E por fim, é bom citar as características de garota francesa, por assim dizer, que a Rochelle traz. Não é nada muito complexo, na verdade, é a parte que eu acho que tem menos pesquisa no estilo dela, que é muito mais baseada no estereótipo estadunidense do que uma menina francesa vestiria, do que de fato o que a fille française, Google me ajude. Fille française. Fille française, né, da garota francesa de fato usa. E esse estereótipo se dá por causa do movimento do cinema novo que aconteceu na França e eternizou esses elementos como elementos da garota francesa, mas não quer dizer que seja exatamente o que a garota francesa usa no dia a dia dela. Então, os elementos, né, que tem no guarda-roupa da Rochelle, que são da garota francesa, da fille française, na visão dos Estados Unidos é a boina, né, que é essencial, os tops listrados, à la Chanel, Coco Chanel, né, que trouxe esse top navy, e também as scarves que a Rochelle usa de vez em quando. Desse estilo também poderia ter vindo alguma calça skinny, só que a Rochelle nunca usou calça, então talvez por isso ela nunca tenha usado uma calça skinny, mas se ela fosse usar um dia, com certeza seria, porque isso é muito garota francesa. E é isso, gente, o estilo da Rochelle, ele é muito encorpado, ele é muito elegante, justamente porque ele vai buscar inspiração na arquitetura gótica, que é um estilo muito bonito, muito rebuscado, muito chique. Então, as estampas das roupas dela têm fortes inspirações, a construção dos acessórios, a construção dos sapatos, principalmente, que também são muito lindos. E é isso que torna a Rochelle única. Não é o estilo girly em si, apesar, né, de ser bem marcante nela, é a inspiração na arquitetura, que eu acho muito bem colocada, muito bem feita e muito chique, muito bom. É isso, um beijo,
Até o próximo vídeo, que vai ser amanhã. Tchau! Espero que você esteja acompanhando a nossa... Espero que você esteja acompanhando, hein, a nossa semana de estilo de matar. Um beijo. Até amanhã.